a escrava que promove liberdade. Vamos dizer, escrava que promove liberdade. Não é fácil, pois não, uma pessoa escrava promover. Promover é divulgar. Promover é indicar o caminho para a pessoa que está também escrava ser livre. Vocês sabem que há pessoas escravas e a escravidão, naquele tempo de Naamã, lá em 2 de Reis 5, era uma escravatura de direito à liberdade, da vontade de falar o que quer, fazer o que quer. Eram todos os nossos sentidos da nossa liberdade eram anulados. Uma pessoa escrava é uma pessoa que não é dona de si própria. É alguém que tem um dono. É como o cão. Você sabe que você tem um cão. Quem é que aqui tem cão? E gato. Alguém tem gato? Também gosto de gatos, só que são muito traiçoeiros. Fazem lembrar alguns crentes. Não é? Que a gente dá tanto amor e carinho e eles arranham. Não, aqui na Isir não há desses. Mas andam por aí. Aqui não. Então, um cão, sabe porque é que o cão é como se fosse um escravo, sabia? Quem é que sabe que um cão é como se fosse um escravo? Porque ele volta para a casa, ele está na casa, ele não vai embora, mas a maioria desses cães, alguns são presos, mas outros vivem sem coleira, não é? Um dia eu ensinei sobre Tiago 1, verso 25 ou 24, não me recordo agora, que a liberdade, não é? A lei da liberdade, diz a Bíblia lá, a lei da liberdade, ela é a lei que trouxe o cão como exemplo. O cão tem a lei do cão, sabe qual é? A coleira. A coleira segura o cão. Aquilo é lei. É o que o aprisiona. E havia um cão que um dono tinha, que o recebeu já em adulto, faz lembrar o nosso ex-Max, o saudoso Max, já não está entre nós. E o cão, pronto, não estava habituado àquela habitação e passou a ser preso. Entretanto, o dono saiu a passear o cão, mas saiu com uma coleira. E a coleira era a lei. E, entretanto, o dono fez um teste, tirou a coleira. E o cão correu, fugiu para muito longe. E logo mais, o dono disse, nunca mais volta. Porque o cão perdeu a lei. Parece que deixou de ter lei. Passou a ter só liberdade. Mas passado um bocado, o cão volta. Sabe porquê é que ele volta? Porque ele já gostava da lei do dono. Já gostava de estar com o dono. Ele sentia que era bem tratado. Então voltou. Então o cão tinha lei e já tinha liberdade. E há pessoas que têm lei e não têm liberdade. Era o caso desta menina. Ela era como se tivesse uma coleira ao pescoço. Vocês estão a perceber? É como se fosse uma coleira agarrada ao pescoço. Eu hoje estou a falar aqui para as crianças até aos 12 anos, quem está online, para perceber. Embora tenha aqui muitos adultos e pais. E é importante nós percebermos que é importante ter lei, mas é importante sentir que sou livre. E a Bíblia Sagrada, e é isso que diz Tiago 1, que é a lei da liberdade. A lei da liberdade é o princípio, é uma regra, princípios dos quais eu sou livre de obedecer ou desobedecer. Assim o cão, ele é livre de não voltar, mas ele voltou. Vocês entendem? Ele era livre de nunca mais vir, mas ele veio. Porquê? Porque o dono amava o dono e sentia-se amado pelo dono. Esta menina, a escrava, e vamos ler o versículo até pelo menos ao versículo 4, diz assim, 2 de Reis 5. E Naamã, chefe dos exércitos, o rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso. Diga comigo, porém, escravo de uma doença que o levaria à morte, que o levaria à exclusão da sociedade, a não poder viver em liberdade. Era leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram quem? Presa. Que é isso, presa? É anulada a liberdade. Foi presa uma menina
que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora, esta quem? A menina, que se tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Quem é que sabe como é que se chamava este profeta? Eliseu, muito bem. Diante dele, do meu profeta em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, e assim falou a menina, que é da terra de Israel. E depois vamos ver o resto da história. Então, o que é importante reter nesta manhã? Primeiro temos uma menina que é escrava. Temos uma menina que não tinha completa de liberdade. Lembre-se, e eu gostava que nós percebêssemos uma coisa. Eu vou chamar talvez, anda cá linda, como é que te chamas? Aí ao teu lado. Valentina. Valentina é um nome chique. Tu és um nome chique. Tens ou não tens? Que idade tens? Olha para ali. Olha aquela câmara ali. Olha para ali e dizes, adeus família que estás no Brasil. Diz lá. Valentina, que idade tens? 8 anos. Seria uma menina parecida contigo. Ficas aí? Podes ficar aí? Ok. E esta menina de 8 anos foi levada escrava. Olha os pais. Podem vir os pais aqui, se faz favor? Os dois? Venham aqui. Aqui assim os pais. Exatamente. Exatamente. Vamos aqui fazer... Estes são os pais. Havia contenção, a guerra entre Samaria e aquele povo, onde Israel, o rei da Síria, e os pais ficaram sem a menina. Vieram os maus, ei, sai daqui, eu vou levar esta miúda que é gira, eu tenho para onde ela ir, e fica aqui. E eles ficaram sem filhos. Saiam a chorar, se faz favor, porque, exatamente, está o teatro bem montado. Agora ficas aí que tu estás de castigo. Vais estar ali de castigo. Ali. Vai para aquele lado, se faz favor. Tens que obedecer que eu sou o chefe. E aquela menina, durante algum tempo, não sabemos quanto tempo, ela pode ter estado já há 1 ano, podia estar 2 anos, mas provavelmente era uma menina assim, que ficou sem os pais. Foi levada, diz o texto, e foi para serviço de um homem poderoso, um homem exemplar. Penso que não era um homem mau, de acordo com o texto, parecia um homem com alguma capacidade de amar, de cuidar, de tratar bem, mas não deixava de ser escrava e não deixava de estar fora dos seus pais. Perdeu a sua liberdade. E esta menina, afastada dos seus amigos, provavelmente dos seus irmãos, provavelmente da escola onde ela ia, para uma terra que não sabia sequer a língua, não entendia o que o seu senhor falava, mas de alguma forma conseguiram se comunicar e ela descobriu que o seu dono não é patrão, não era amigo, não era família, era o seu dono, era leproso e a lepra o iria matar. Queres dizer alguma coisa? Então podes sentar. Dás-me um microfone a mim? Obrigado. Deus te abençoe. E assim começa a história. Uma história triste e ao mesmo tempo uma história que nos ensina. Hoje vamos estudar 3 verdades sobre esta menina e 3 verdades sobre Naamã. Verdades que podem se aplicar muito facilmente à nossa vida. Esta menina não nasceu escrava, porque quando alguém nasce escravo é mais fácil, porque nunca soube o que foi liberdade. Esta menina tornou-se escrava em idade de consciência, em idade de entender as coisas, porque a Bíblia diz que ela foi tomada e pôs-se ao serviço. Podia ter 8 anos, podia ter 10, podia ter 12, não sabemos a idade. Possivelmente foi retirada da família por encontrarem nela alguma beleza, algum valor, alguma inteligência. Tinha bom aspecto, não era uma criança com deficiência física. Eles não escolheriam para trabalhar para a sua senhora
uma criança desagradável, feia, mal apresentada, com deficiências físicas. Havia de ser uma menina bonita, uma menina limpa, uma menina com bom aspecto. E tornou-se serva da mulher de Naamã. As três verdades que aprendemos com esta menina, embora pudéssemos aprender outras, é que esta menina conseguiu amar quem o escravizou. Esta menina conseguiu olhar para o seu senhor, para quem aprisionou-a, para quem fez mal à sua casa, para quem de alguma maneira em algum tempo matou se calhar os seus amigos. Ela conseguiu amar. E uma das lições que nós temos que aprender nesta manhã é que devemos ensinar os nossos filhos a amar. E não precisamos de amar a pessoa que só nos ama. Temos que aprender a amar quem não nos ama. E quem até nos faz mal. Porque esta menina foi atacada por algo que qualquer criança iria sofrer muito. Ficar escrava de alguém. Amar nossos inimigos. Naamã não era um amigo. Naamã não era alguém que ela pudesse dizer: eu tenho imenso prazer em servi-lo. Não, Naamã era um homem que não só roubou-a dos seus pais, como também ela se sentia escrava. Ela fazeria a cama, ela lavaria a roupa, ela fazia todo o trabalho que ninguém gostaria de fazer a custo de alimentação. Não havia ordenado, não havia subsídio de férias, não havia direitos à reclamação, não havia ninguém para ela se defender ou dizer: eu estou a ser maltratada. Quem sabe, mais ano, menos ano, seria violada, teria que casar com quem não gostaria, porque era assim o normal. Era o normal naquele tempo. Esta menina aprendeu uma coisa. Alguém lhe ensinou que, independentemente do que nós vivamos, independentemente das circunstâncias que nos rodeiam, devemos aprender a amar. Pode dizer amém? Amar quem não nos faz bem. Amar quem nos prejudica. Amar quem nos rouba. Amar quem nos tira a liberdade. Não é verdade? Hoje estamos a viver uma época complicada. Pessoas que colocam pessoas em escravidão. Muitas vezes, se nós falássemos do mundo da droga, e se eu estivesse a falar para um grupo de drogados ou até um grupo prisioneiro numa prisão, eu diria a eles: muitos de vocês estão presos porque alguém vos colocou nesta situação. Quem sabe foi um amigo que vos começou a dar a droga. Quem sabe foi um amigo que vos desafiou para ir roubar. Quem sabe foi um amigo que vos iniciou num caminho errado. Mas eu iria ensinar a esse grupo prisioneiro de que era necessário amar esses inimigos. Essas pessoas que colocaram numa posição de escravos. A escravatura hoje está apresentada de outra maneira. Nós hoje temos pais, mães, filhos adultos, naturalmente, que estão escravos financeiramente. Não têm dinheiro para pagar as contas, trabalham noite e dia. Outros estão escravos sexuais, escravos do vício do álcool, escravos do jogo, escravos de tanta coisa, tanto do prazer de comer, do prazer do gozo, da festa, do convívio. Hoje há pessoas escravizadas por todo o tipo de coisas. Escravo da fama, pessoas que querem ter fama. Escravos das redes sociais, pessoas que não são livres, não conseguem viver um dia sem fazer certas coisas. Escravos na área sexual. Há tanta escravidão que nós hoje observamos. Esta menina, a sua liberdade foi neutralizada. E ela aprendeu a amar o seu inimigo. E como é que nós vemos isso? A segunda verdade que eu quero que você aprenda hoje é que esta menina, embora escrava, abençoou quem a escravizou. Ela não se importou do mal que ele lhe fez. Note que abençoar quem nos escraviza é algo que também não é muito normal. Acha normal esta menina dizer que há um caminho de restauração para a vida de Naamã? Ela olhou e disse: eu quero abençoar. Ela decretou, meu amado, bênção para aquele inimigo. Ela disse: eu tenho a solução para o teu problema. Eu quero abençoar a tua vida. Naamã,
há um caminho. E ela disse à mulher de Naamã, há um caminho. E o caminho é lá na terra onde tu foste fazer mal. Lá na terra onde tu me foste roubar e levar como escrava. Naquela terra há um homem de Deus. Diga amém. Porque havia lá um homem de Deus. E esse homem de Deus tem poder para te curar. E esta menina não parou de ministrar. Ela foi uma escrava missionária. Diga missionária. E eu pergunto, há aqui algum escravo hoje? Não, mas há escravos de outra maneira. Mas a minha pergunta é uma. O que é que tu fazes como missionário nesta terra? O que é que tu fazes aos teus inimigos? Como tu tratas quem te faz mal? Como tu tratas quem fala mal de ti? Como tu tratas as pessoas que não te são queridas? O que tu apresentas para elas? Apresentas vingança? Apresentas o caminho da morte? Ou apresentas o caminho da esperança? O que eu mais aprecio neste contexto é que ela, além de criança, de perder a sua liberdade, de perder a oportunidade de estar com a sua família, ela mostrou que amava e também mostrou que havia uma solução. Amados, a igreja nos nossos dias tem que aprender com esta menina. Muita gente se sente escravo. Quantas pessoas nas suas casas se tornaram escravas. Numa nação se sente escrava. Meus amados, nós temos que amar as pessoas que nos rodeiam. E temos que apresentar a solução. E a solução é a mesma, é Jesus Cristo. Nós temos que falar àqueles que nos rodeiam do amor de Jesus. Temos que dizer que Ele é a resposta para a sua vida. Às vezes nós dizemos, vai ao médico tal, vai àquele que lá, vai acolá. Jesus é a resposta. E é importante nós percebermos que ela abençoou. E também, o terceiro assunto, ela mostrou a solução para o seu inimigo. Experimenta mostrar a solução aos teus inimigos. Eu já tive muita gente que me prejudicou. Há dias tive um telefonema engraçado. De alguém que me prejudicou a nível financeiro. Ou fez um jogo comigo. Mas tentou ligar-me e justificar-se para provar sua inocência. E eu disse, meu amigo, está tranquilo. Um dia pagas um café ou um almoço. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não desejo mal a ninguém. Deus é quem cuida de cada um de nós. Desejo-te o melhor. Desejo que Deus abençoe a tua vida. Olha, se tivesses feito errado ou certo, eu quero que Deus te abençoe. Ei, Paulo, eu andei... Aquela conversa de treta, e eu digo assim, amigo, fique em paz, porque eu sou um homem com fé. Eu sei que Deus cuida de mim e que Deus tudo fará para proteger a tua vida, independentemente do mal que tu faças ou do bem que tu faças. Eu peço a Deus pelo teu bem. E tal. E as pessoas não estão habituadas a esta conversa. Tu que vives no mundo dos negócios, vais ter pessoas que te roubam, que te enganam, que te fazem mal, que te prejudicam. Experimenta abençoá-las. É o que esta menina fez. Nós às vezes não gostamos de ouvir certas coisas. Eu não estou a dizer com isto que tu tens de ser o bobo da corte. Não tens de ser o bobo da corte. Tu tens de ser honesto, tens de ser íntegro, tens que fazer as coisas com rigor, tens que ser um homem de rigor, mas aprende a amar os teus inimigos. Aprende a abençoar. Diga comigo, abençoar os teus inimigos. Abençoar, porque ela decretou bênção sobre Naamã. Ela disse, se ele estiver diante do homem que está em Israel, ele dirá o que ele deve fazer e a cura virá à sua vida. Ela decretou bênção. Ela não disse, olha, talvez. Não, ela disse, e disse com convicção, se estivesse, verso 3, se estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Havia nesta afirmação uma condicionante, porque a nossa bênção está sempre condicionada à nossa ação. Não é só quem decreta a bênção, mas é quem quer receber a bênção, tem que fazer algo. E qual era a ação que ele tinha que fazer? Ele tinha que se pegar nele próprio e ir diante do homem. Porque a menina disse, se ele estiver diante do servo, do homem de Deus que está em Samaria, ele o restaurará.
era necessário lá estar. Não bastava mandar um mensageiro. Há que se apresentar. Irmãos, às vezes nós queremos a bênção à nossa maneira, mas há que seguir as regras de Deus. As outras 3 verdades que aprendemos com Naamã, as primeiras 3 é amar, abençoar e mostrar a solução. Amém? Quem ama, abençoa e mostra o caminho. Se falta uma das 3, alguma coisa vai falhar. As pessoas têm que saber qual o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A Bíblia diz em Romanos: como ouvirão se não há quem pregue, e como crerão se não forem enviados. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ser como esta menina, missionária em terra estranha. Os brasileiros, angolanos, não sei se está aqui hoje a família dos colombianos. Está cá a minha Colômbia. Onde é que está a Colômbia? Está ali, amém. Um aplauso para a Colômbia. Que nós temos que aprender que nós nesta terra fomos chamados para amar, diga amar, para abençoar e mostrar o caminho a quem nos rodeia. Ser um missionário nesta terra. Mas na Naamã também aprendemos 3 verdades. Primeiro, Deus não age no orgulho. E o verso 12 e 11 mostra isso mesmo. Quando a Bíblia mostra, de 2 de Reis 5, ele diz, porém Naamã muito se indignou com a solução para a sua vida, que ele não quis, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará da lepra. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se indignado. É que nós não gostamos de quem nos mostra a verdade. Não gostamos de quem nos mostra o caminho certo. Nós queremos uma fé, um caminho, uma religião à nossa maneira. Da maneira do conforto, a maneira que nos dá jeito. E muitas vezes queremos que Deus abençoe, Deus prospere a nossa vida também à nossa maneira. Tem que ser como eu quero, não é como Deus quer, é como eu quero. Muito menos o pastor Paulo. O pastor Paulo tem mania. Não, irmão, o pastor Paulo não tem mania. O pastor Paulo só ensina o caminho e cada um segue o caminho que quer. Eu acho, irmãos, que Naamã não, Eliseu pareceu bastante desagradável, no meu ponto de vista. Não sei se no vosso também. Um homem que nem sequer veio à porta ver um homem tão importante. Antes de Naamã lá chegar, já ele sabia que ele chegaria. Já Deus lhe tinha revelado. Meus amados, o seu Geazi, o seu servo, como diz o texto, o moço, que era um jovem ainda, ele diz a Bíblia que veio à porta receber Naamã e deu o recado do profeta a Naamã: vais ao Rio Jordão, banhas-te 7 vezes e ficas curado. O caminho era fácil, não era? Não basta 6 vezes, tem que ser 7. Há uma coisa que Deus não age. Tu podes saber a verdade, tu podes falar a verdade, tu podes caminhar sobre aquilo que tu quiseres, podes ter rios de dinheiro, rios de sabedoria, mas Deus não age no meio do teu orgulho. Deus não resolve o problema da tua vida com orgulho. O teu orgulho, o orgulho é algo que nasceu no coração de Lúcifer. Algo no coração de Satanás. Antes de ele se rebelar contra Deus, ele tinha orgulho, ele queria ser igual a Deus. Ezequiel fala sobre ele e diz que ele queria ser tão grande porque a sua formosura era tão alta, tão elevada, que ele quis ser igual a Deus. E caiu. A Bíblia diz que o orgulho procede, a soberba procede a queda. E este homem, com o seu orgulho, ele rejeitou em absoluto receber a bênção. Lógico que nós sabemos o que aconteceu a seguir. Mas também a segunda verdade que Deus não age é na troca, no pagamento. A gente anda a aprender em muitas igrejas, a aprender em muitos lugares, que a nossa bênção está no nosso pagamento.
Porque este homem trouxe, como diz o texto sagrado, no verso número 5 do capítulo 5, diz que ele trouxe uma série de fortunas. Olha o versículo 5. Então disse o rei da Assíria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Ou seja, trouxe algo de muito valor para apresentar ao rei. E é interessante, meus amados, que Deus também não age com a troca. A gente usa textos certos para ensinar coisas erradas. Pastor, o Jacó, diz a Bíblia, que se Deus o abençoasse, ele daria o dízimo de tudo. Sem dúvida, revelou ali algo que revela arrependimento e novo nascimento. Mas a nossa bênção não está na troca, no pagamento. A nossa bênção está na obediência. A nossa bênção, irmãos, essa história é ensinada para extorquir dinheiro ao povo, para sacar dinheiro à multidão, porque a igreja precisa de dinheiro, o argumento da missão, o argumento de tudo, e leva as pessoas a pensar que é o dinheiro que paga a sua bênção. Isso é pecado aos olhos de Deus. Deus não troca dinheiro por bênção, mas Deus troca fé. Ele vê a tua fé e dá a tua bênção. Deus recebe o teu dinheiro se ele for em ação de fé, não em ação de troca. Se tu deres a tua casa ou tudo o que tens e o deres a Deus, não numa atitude de troca, não numa atitude, ó Deus, dás-me uma unção para eu ressuscitar mortos e eu dou tudo o que tenho. Deus não faz isso. Porque o que Deus, a tua unção, ela não vem da tua troca, ela vem de dentro do teu coração, da tua prostração diante de Deus, da tua obediência a Deus. Só há um pecado na Bíblia. Agora que eu vou dizer uma heresia grande. Só há um pecado na Bíblia. Quem é que sabe qual é? Só há um pecado. Só há um pecado. Se resume a uma palavra. Qual é? É desobediência. Tu desobedeces porque pecas. É só uma palavra que existe para o pecado, desobediência. No momento em que desobedeces a Deus, seja em que área for, estás em pecado. O que é que aconteceu com Adão e Eva? No dia em que dela comerdes, certamente vais pecar. Vais ser cortado, vais-te separar da minha intimidade plena, vais perder a bênção desta comunhão profunda. E o que é que ele fez? Desobedeceu. Pecado é desobediência. Quando tu traz a tua mulher, é desobediência ao princípio de Deus, à aliança. Quando tu roubas, é desobediência a Deus, porque não roubarás, diz a palavra do Senhor. Quando tu pregas falas mal, quando tu dizes falsos testemunhos de alguém, estás em desobediência, porque Deus diz para não fazer. O pecado é desobediência. Eu não dou o dízimo, eu não oferto ao Senhor, eu não estou para aí virado, eu a quem mais faz tem que as pagar. Estás em desobediência. Porque a Bíblia diz para amar os teus inimigos e perdoar quem te ofende. Tu não o fazes, estás em desobediência. Ou não é? Naamã, ele não tinha só o problema do seu orgulho, como achava, juntando o seu orgulho, achava que o seu dinheiro comprava o que ele queria. Já tive uma pessoa bastante influente, há muitos anos atrás, quando estávamos para começar esta obra, que disse: Paulo, se tu entrares neste caminho comigo, se tu fores ali, e era uma proposta, que eu não vou dizer o quê, uma proposta que podia para a maioria das pessoas ser de honra, e fui convidado 3 vezes para isso, e eu disse: não vais ter mais problemas financeiros na igreja. Vai entrar montes de gente naquela igreja de influência, gente de dinheiro, e vai-te entrar dinheiro para fazeres a obra que tu precisas. E eu digo-te, ele saiu desta casa e foi para outra, e conseguiu corromper essa pessoa, esse líder dessa igreja. E irmãos, e sabe o que é que aconteceu? Esta casa foi construída, e quando estava concluída, havia 0 de dívidas. Porque Deus é Deus. Deus é o dono da obra. Amém?
Esta igreja, no ano passado, tinha uma enorme dívida, não é? A terceiros, mas não a ninguém fora da igreja, e porque não custeava as suas despesas. E nós começámos a obra em Fátima há um ano e pouco, sem condições. E terminámos o ano com saldo positivo. Porque Deus é o dono da obra. A obra... E há muitos anos que eu recebia o meu pequeno salário em atraso, e este mês eu disse à Corina, como é que estão as finanças da Santa Casa? E ela, estão boas. Não me digas que já tens dinheiro para me pagar o salário. Até já. Então paga adiantado, que eu andei tantos anos a receber atrasado. É verdade. Olha, então este mês vais pagar adiantado. E ela olha para mim, sério? Então pois, eu pude andar anos atrasado, porque ainda posso dar um mês adiantado. Mas foi por piada, meus amados. Porquê? Porque esta igreja nunca vendeu bênção. A bênção dá-se. A bênção é de graça. De graça recebeste, de graça dai. Mas não deixamos de ensinar a verdade. Não deixamos de ensinar quem abençoa, quem honra, quem dá com alegria, Deus multiplica. Não deixamos de ensinar que há prosperidade no fiel. Isso eu não deixo de ensinar, mas a bênção não se compra, irmãos. Vamos dar o carro que nós compramos ao Senhor para Deus prosperar a tua casa. Isso não é amor, isso é ganância, é soberba, é desejo de ganhar dinheiro à custa dos outros. Amém? Deus, também a terceira palavra, Deus não age na desobediência. Porque Naamã não queria obedecer. Queria? Não. O verso 10 a 12 não quis, ele diz que voltou para trás. O verso 10 a 12 diz assim, então Eliseu lhe mandou, etc. E o versículo 12, não são porventura, então chegaram-se a ele, verso 13, os seus servos, e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, olha o que ele disse, alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Foi preciso, os servos incrédulos eram servos que não eram crentes. Dizem, vai lá, obedece. Irmão, experimenta obedecer ao Rei dos Reis. Experimenta caminhar com Deus. Experimenta caminhar no trilho que Deus tem para ti. E verás como será bênção sobre bênção. Vitória sobre vitória. E assim foi. E quando ele foi, mergulhou e foi curado. Mas há 3 verdades ainda que eu quero dizer nesta manhã. Verdades que aprendemos também neste texto. A fama dos homens de Deus corre o mundo. A unção só permanece enquanto a honra é para Deus. Segunda verdade. E aproveitar-se da bênção dos outros para proveito próprio traz condenação. Mostra através de Geazi. Vou repetir porque acho que vocês não perceberam. Aproveitar-se da bênção dos outros para proveito próprio traz condenação. Diz lá o verso 20 em diante, quando Geazi recebeu todos os bens que eram para ser dados ao profeta ou ao rei. Amados, a igreja, a igreja não é um lugar de aproveitamento. A igreja, irmãos, não é um lugar onde não pode ser assim. Eu não posso me aproveitar da vossa bênção. A igreja não é um lugar de exploração da bênção. A igreja é um lugar de bênção. A igreja é um lugar onde nós promovemos Cristo. Promovemos a cura, a libertação, a restauração. Promovemos toda a sorte de coisas boas. Mas se alguém na igreja se aproveita de alguém, se alguém na igreja aproveita da bênção de alguém, vai ter lepra na sua vida. Vai ter lepra como Geazi teve. Se alguém vive na igreja a comer dos irmãos, a explorar os irmãos, a esmifrar os irmãos, a aproveitar a bênção deles, Deus vai condenar esse irmão. É o que nós encontramos
Geazi ficou leproso com a lepra de Naamã. Porquê? Ele era servo de Eliseu. Ele servia ao Senhor com paixão, mas a ganância, a soberba da vida, aquilo que não é de Deus, aquilo que não vem, Deus não promove. Ele quis a bênção, porque Eliseu não quis a bênção. Irmãos, igreja, lamentavelmente, tornou-se um lugar de exploração. A igreja tornou-se um lugar de esmifrar povo, de comer o dinheiro do povo. Não há dúvida que a Bíblia, no assunto mais falado da Bíblia, chama-se dinheiro. Não há assunto mais falado na Bíblia. Você pode procurar qualquer tema. O tema maior é ofertas. O tema mais badalado na Bíblia chama-se ofertas. Você pode procurar. Oferta disto, oferta daquilo. Então o Antigo Testamento é uma coisa impressionante. Deus mostra o seu amor para conosco, ofertando-se a Ele próprio por nós. Ele deu-se por nós. A Bíblia diz que Ele veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. Veio para meio do povo e o povo rejeitou, mas Ele deu a sua vida por nós, para que de graça recebamos e de graça possamos dar. A bênção não é troca, a bênção não é promovida por sacrifícios humanos. A bênção, irmãos, é promovida pela nossa obediência. Se tu obedeceres a Deus, se tu viveres no caminho que Deus tem para ti, se tu procurares ter intimidade com Deus, sabe, irmão, é interessante quando Jesus diz à mulher samaritana que procuraria adoradores que o adoram em espírito, diga comigo, e em verdade. Duas verdades ali, em espírito e em verdade. Diz ou não diz? Deus está a falar de uma adoração espiritual, de uma coisa íntima, mas de uma adoração de verdade. Não está a falar de dinheiro, embora a gente possa usar isso para dinheiro. E nós, irmãos, trocamos na igreja tudo por dinheiro. Não há dúvida que dinheiro, sem ele, não se paga contas. Mas, irmãos, Deus não depende do teu dinheiro para curar as tuas enfermidades. Deus não depende do teu dinheiro, porque quando Ele curou 10 leprosos, eles não pagaram nada. Quando aqueles que estavam, o coxo que estava na Porta Formosa, ele não pagou nada para ser curado. O pós-cura, ou a pós-fidelidade, é outra questão. Porque muitos recebem a bênção e a seguir afastam-se de Deus. Mas isso não tem nada a ver com Deus. É mais fácil Deus curar alguém que desconhece a verdade do que conhecendo a verdade e não a viva. Sabe porque é que hoje muitas igrejas, muitas pessoas na igreja não recebem cura, não recebem libertação, não recebem restauração? Estão na igreja como escravos. Sabe porquê? Porque deixaram de obedecer. Pastor, mas e lá vem o dinheiro. Mas eu dou o dízimo, pastor. E o resto? E o resto? Quem é que tu escolhes entre Deus e outras coisas? Entre Deus e uma festa. Entre Deus e um passeio. Entre Deus e trabalho. A tua agenda, primeiro é Deus ou primeiro é o trabalho? Quem é primeiro na tua vida? Qual é a pessoa que tu honras? Ou a coisa que tu mais honras? Deus procura adoradores que o adorem, e adorar é dar a Deus. A dar a Deus o nosso íntimo, o nosso tempo, a nossa intimidade, o nosso amor, a nossa dedicação. Dar a Deus. É isso que Deus quer. Dar a Ele. E depois uma adoração de verdade. O meu Rodolfo, com o seu chapéuzinho, não é pecado, chapéu? Não. Também há, não é, pois não. Pecado não. É desobediência. É desobediência. No meu tempo, vir com aquelas calças era pecado.
quando era jovem. Agora até a minha mulher usa. Está tudo perdido. Mas nós estamos a dizer uma brincadeira. Mas nós achamos que Deus está no chapéu, nas calças, na visão da pessoa. E Deus quer olhar para nós e ver uma adoração em espírito e em verdade. Diga, fica de pé comigo. Deus mostra neste texto que devemos amar nossos inimigos, abençoar quem nos escraviza, quem nos faz mal, quem nos aprisiona, quem nos prejudica. Também mostra que a solução deve ser apresentada a essas pessoas. Deus também mostra que não age no orgulho, Deus não age na troca, no pagamento, Deus não age na desobediência. A fama dos homens de Deus corre aí o mundo enquanto a unção, porque a unção só permanece quando a honra é para Deus. Aproveitar-se da bênção dos outros torna-nos leprosos. E a lepra é símbolo do pecado. Lepra simboliza pecado. Toda a Bíblia é cheia de aplicações espirituais. Cada texto, cada guerra do Antigo Testamento, ela mostra verdades espirituais. E a lepra, ela mostra que é o pecado na nossa vida. Irmãos, é hora de darmos valor ao que tem valor. É hora de dar a Deus o que é para lhe dar. No dia que Deus te pedir dinheiro, dá-lhe. Mas se Ele te pede o teu tempo, não negues isso. Se Ele te pede o teu talento, não negues o teu talento. Se Ele te pede algo para fazeres extraordinário, oh irmãos, eu daria tudo o que conquistei na vida para ter a cidade do Conselho de Orem aos pés de Jesus. Mas não vai por esse carreiro. Não vai por esse carreiro. Daria tudo o que eu conquistei. E já conquistei mais do que muitos que estão aqui. Daria tudo. Mas não é assim que funciona o reino dos céus. Mas Deus dá mais valor. Sou fiel no meu dízimo, sem dúvida nenhuma. Sou amigo de abençoar a obra, sem dúvida nenhuma. Mas Deus dá mais valor. Além da minha obediência, Ele dá valor à minha intimidade com Ele. Ele dá valor à verdade que eu vivo do cristianismo. Se aquilo que eu prego é verdade na minha vida. Porque podemos falar a verdade para os outros e não vivê-la para nós. O que é que tu queres do cristianismo? Queres ser... Eu estava há bocado com o Júnior a falar e ele vai dar a palavra hoje em Fátima à tarde. E ele estava a falar e ele estava-me a dizer, eu disse, os evangélicos estão viciados em poder, em aparecer, em ser reconhecidos, em não se contentam de vir a uma igreja e louvar Jesus. E ele estava a dizer a verdade. É assim que está nos últimos dias. É hora de Deus levantar aí a sua igreja de uma gente pura, gente apaixonada, gente que não quer aparecer. Porque no dia que o teu coração ficar liberto de querer ser pastor, profeta, reconhecido no mundo, pregador internacional, no dia que isso parar na tua vida, no dia que tu quiseres ser só íntimo de Deus e ser como esta menina, anunciar o caminho ao teu próximo, se calhar isso que tu também desejas também pode acontecer. Mas só depois disso. Senão não passas de um papagaio que canta bonito, que fala bonito, mas que diante de Deus não tens nada. Fecha os teus olhos. Vamos ser como a menina, como a escrava de Naamã. Amar quem nos prejudica, quem nos fez mal, quem nos aprisionou. Mostrar a solução, abençoar,
decretar a bênção. Ela decretou a bênção. A bênção é para se decretar. Porque tu podes dizer a quem tu quiseres, se tu te entregares a Jesus, Deus pode curar a tua vida. Deus pode libertar-te. Mas é Jesus, não é uma religião, não é o pastor Paulo, é Jesus Cristo. Se estiveres diante de Jesus, Ele fará o impossível na tua vida. Não há ninguém mais interessado em libertar-te, curar-te, restaurar-te que o próprio Deus. Porque quando eu sou liberto, eu trago honra para Ele. Deus é honrado por causa de mim. Levanta as tuas mãos para os céus. Estamos todos habituados. Quem quer aceitar Jesus, levanta a sua mão. E levantar a mão não significa nada, a não ser revelar diante dos outros. Mas eu levanto a tua mão diante de Jesus agora e diz: Jesus, toma-me em tuas mãos. Diz: Pai, usa-me, perdoa-me, restaura-me. Pai, eu quero amar os meus inimigos. Eu quero amar aquele que me roubou, aquele que me violou, aquele que me fez mal, aquele que me colocou na droga. Eu quero amar e mostrar o caminho àquele que me tem feito tanto mal. Começa a orar, irmãos. Não espere que eu ore você. Comece, se quer ajoelhar os joelhos, se quer vir à frente, venha. Quer prostrar-se no chão, prostre-se. Mas não saia deste lugar sem receber a solução na sua vida. Nosso Deus, aleluia. Pai, em nome de Jesus, Tu estás ouvindo as orações, Tu estás ouvindo aqueles que estão pedindo socorro nesta hora. Pai, eu oro em nome de Jesus para que tragas cura sobre quem precisa de cura, libertação sobre quem precisa de libertação, restauração, solução para as suas vidas, orientação para os seus passos, para os seus caminhos. E em nome de Jesus, Pai, que esta seja a hora de que a Tua igreja possa ter uma visitação transformadora. Pai, transforma-me também. Oh Deus, muda meu coração. Eu quero ter um coração igual ao Teu para amar. Eu quero ter os sentimentos iguais ao Teu para saber como agir com as pessoas. Pai, eu quero ter as Tuas mãos para tocar nos enfermos e eles serem curados. Pai, eu quero ter os Teus olhos para olhar com misericórdia sobre cada pessoa. Pai, em nome de Jesus, toma esta igreja em Tuas mãos. Sopra o Teu sopro sobre este lugar como um vento veemente, para que encha a casa e a unção de Deus que liberta o jugo possa cair sobre este lugar, em nome de Jesus. Pai, toma o Teu povo em Tuas mãos.